Falando em Segurança com o Coronel Nixon Frota. Oferecimento The Auge Bike Shop. Explore novos horizontes. Hotsat, novas possibilidades. Piauí Construções. Antes de construir ou reformar, faça aqui o seu orçamento. Coronel, obrigado pela participação sempre importante. Participação do Coronel Nixon Frota. É uma pena que o Coronel vai se candidatar a deputado federal e eu tenho certeza que vai eleito, vai para Brasília. Mas o senhor pode ficar participando de vez em quando, trazendo informações lá de Brasília. Vamos participar. Boa tarde, satisfação estar aqui contigo mais uma vez. Satisfação é minha. E boa tarde a todos que acompanham o nosso quadro Falando de Segurança. Coronel, o tema é um tema sempre atual, né? É violência infanto-juvenil, né? Exato. O tema, sempre a gente procura aproveitar as sugestões dos nossos amigos das mídias sociais. Eu agradeço aí a Edilene, a Joélia, a Joyce, a Ana Célia e ao Robson. Foram os amigos que sempre falaram esse tema e hoje nós vamos trazer. Principalmente porque nós estamos percebendo, Douglas, um aumento nesse tipo de caso, a violência da criança e do adolescente, seja através da imprensa local, regional, nacional e também muitos casos de mídias sociais, são assuntos que puxam conversa, sempre discussões, porque é um problema que afeta a todos nós. Eu coloco infanto-juvenil, que são desde as crianças, a partir de 4 anos, até o adolescente de 17 anos. Então, a violência como um todo está cada vez de forma mais evidente, fazendo parte da nossa realidade. Seja a criança e o adolescente como vítima dessa violência, seja ele como um agressor, o causador dessa violência. Então, é uma realidade que permeia e nós vamos apresentar algumas ideias aqui para a gente discutir, Douglas, apresentar a gravidade desse problema que faz parte da nossa realidade. Nos últimos meses, eu passei a visitar vários amigos aqui na cidade de Teresina e me chamou a atenção isso. Foi praticamente unanimidade em todas as conversas, não só a questão da segurança, mas a questão da violência na qual o jovem é vítima e muitas vezes ele mesmo é o agressor. O agressor também. Vamos acompanhar aqui, passando a tela? Passar, por favor. O Coronel traz as informações. Então, primeira questão aqui, eu trago assim esse resultado aqui, da análise da Unicef, que fala para cada 1% de redução da evasão escolar, 2% da letalidade de crianças e adolescentes é também reduzida. Então, a Unicef mostra... Exatamente, dobro, a proporção, né? De 1 para 2, né? O dobro, fazendo uma relação entre escola, evasão escolar com violência. Então, um local, uma localidade, uma comunidade, um bairro onde há poucas escolas, Douglas, ou aquelas escolas não são em números adequados, ou não tem qualidade adequada, e há uma evasão escolar por vários motivos, pode ter certeza que aquela região, aquela comunidade, aquele bairro, o índice de violência é alto. É isso que as pesquisas estão mostrando. Eu vi uma pesquisa realizada no estado de São Paulo, não é a nossa realidade, mas serve como referência, não vi a fonte, por isso não trouxe, não vi, mas mostrava justamente isso. Os bairros mais violentos tinham grandes incidências de participação, seja como vítimas, seja como homicidas, como assaltantes, os adolescentes, menores de idade, eram bairros justamente, regiões que não tinham o número adequado de escola ou escolas em péssimas qualidades, em péssimas situações, principalmente estruturais. Quando a gente fala aqui sobre integração de políticas públicas, o quanto uma política pública interfere na outra, mesmo em áreas completamente distintas, aqui a gente está falando de segurança e de educação, teoricamente distintas. Veja, o dado, o dado do Unicef, que o Coronel Nixon destacou, quer dizer, 1% de redução da evasão escolar. É tão mais fácil reduzir a evasão escolar do que retirar uma criança, um adolescente que já está inserido no mundo do crime. Exato. É muito mais fácil. Então, o que falta, na verdade, muitas vezes, na classe política mesmo, vamos ser sinceros, na classe política, quem manda, né? Quem dá as ordens, quem nomeia, é essa visão. Né? É essa visão. Até mesmo, Coronel, não é nem só falta de vontade política. A falta de vontade política, quando eu falo, ela engloba tudo. Engloba a falta de informação. Porque eu não acredito que um secretário de educação não tenha acesso a um dado como esse, o Coronel disse, acabou de trazer, que é um dado do Unicef. Não é? Então, se há essa relação,
Vamos intensificar o trabalho para reduzir a evasão escolar. Coronel. Perfeito. Nós já falamos isso aqui, você já comentou, nós já trouxemos essa ideia. Os números, os dados relacionados à violência, da segurança pública, são altos, elevados. E sempre se cobra muito a questão da Polícia Militar. Vamos resolver esses números, vamos cobrar da Polícia Militar, da Polícia Civil, dos profissionais de segurança pública. E aqui está uma prova, um exemplo, de que não é só ali. Temos que ir atrás da causa. No caso aqui, a evasão escolar é sim uma causa muito determinante, determina a violência naquela região, se você com aquelas nesse adolescentes. contexto escolar, uma escola de tempo integral, aí é que a situação melhora. Exato. Essa é uma ideia, uma proposta, justamente pensar nisso. A escola como um atrativo, nós vamos falar isso um pouco mais à frente, né? Mas que fique essa ideia, que fique essa importante ideia, mensagem colocada, a questão da evasão escolar relacionada diretamente com a violência. Nós tive acesso a esse relatório feito pela Unicef, né? Esse aqui foi feito em abril de 2021. O título, Cenário da Exclusão Escolar no Brasil. Atrás, né? Exatamente, mas dados ainda muito recentes que nos interessam. E ele fala lá no seu conteúdo, ele fala isso aqui. Do período de 2016, Douglas, até 2019, havia uma melhora nessa questão de evasão escolar, né? A evasão escolar estava diminuindo de forma progressiva. Então, havia um resultado positivo, né? Envolvendo crianças de 4 anos até adolescentes de 17 anos. Isso era importante, ou seja, as crianças estavam indo mais para a escola. Mas mesmo assim, 16 a 19, mesmo assim, em 2019, vamos dizer assim, houve um ganho, uma melhora, ainda haviam mais de 1 milhão de crianças e adolescentes em idade escolar obrigatória fora da escola do Brasil. É muita gente. E isso em todo o Brasil. Então, são aqueles chamados, um termo que eu aprendi aqui, um termo popular aqui em Teresina, que é o nem-nem, né? Nem trabalha, nem estuda. Nem trabalha, nem estuda. E aí, o que vai acontecer? Vai cair na criminalidade, seja como vítima, seja como agressor. Vai ser recrutado para o mundo do crime, vai cair na droga, vai ser um usuário de droga, vai estar assaltando, vai virar um integrante de quadrilha ou de uma facção. Infelizmente, é a grande probabilidade que acontece, né? Então, mostrar que nesse período, 2019, era essa a realidade. Pode passar, por favor. No próximo aí, Rafael. Aí, viemos aí a questão, tivemos a Covid, 2020. né? Tivemos a Covid. Então, veja aqui, a desigualdade e a exclusão se agravam. Chegou a Covid, né? O mundo parou, as aulas acabaram, travou-se tudo. Se nós falávamos que ter um número de exclusão da escola, evasão escolar era ruim, imagina fechando tudo, né? E foi o que nós tivemos. Tivemos aí 1 ano, 2 parados, muita gente perdeu. Foi ruim, Douglas, para quem tem condição em casa. Aquele jovem, aquele adolescente que tem em casa uma internet de qualidade, que tem um computador exclusivo para ele, tem um quarto para ele usar sozinho, fazer os seus estudos. Foi ruim. Foi difícil para esse jovem. Minha filha, por Imagina... exemplo, a minha filha de 14 anos, ela não se adaptou ao ensino remoto. Não se adaptou. Meu filho também. Meu filho também. Meu filho também. E olha que ele tinha condição. Agora, você imagina aquele que não tem uma internet em casa, e quando tem uma internet ruim, ou que não tem um quarto, um ambiente adequado para o estudo. Não é só dele, divide com outras pessoas. Um computador na sala para dividir com 3, 4 irmãos. Como é que vai ter essa aula? Um quer estudar, outro quer jogar videogame. Aí não dá. E a aula que tem os 3 mesmo horário, a aula, vai assistir a aula de qual? Qual? Quem que vai ter direito aí? Então, imagine isso tudo aí, né? E quem não tem nada, quem não tem... Então, se a evasão escolar era ruim, imagine o que aconteceu com os nossos jovens. Eu acho que é um outro cenário que está ainda obscuro. É interessante o que o coronel acabou de falar. Não se sabe efetivamente, porque quando se fala que se ofertou ensino remoto, tudo bem, se ofertou. Inclusive, para resolver essa questão, em muitos casos as aulas eram dadas pela televisão. Aí sim, as pessoas têm... Televisão ainda assim tem briga, porque na hora só é uma televisão, quer ser uma novela, quer ser não sei o quê. Enfim. Mas qual de fato é o contexto real das pessoas que não tiveram sequer qualquer condição, seja pela televisão, seja pelo computador, as aulas remotas? Exato. É muita gente. Não vamos aqui responsabilizar, mas mostrar sim que houve um impacto pesado, sério, e isso de forma gritante aí. Então, e as consequências começando a colher agora. Resolvido de hoje para amanhã, não. De hoje para amanhã. Vai demorar muito. Vai demorar. E é isso que nós queremos mostrar, né?
essas notícias, as informações que nós estamos começando a colher. Eu aguardo e espero, Douglas, que alguma instituição governamental ou algum órgão relacionado à pesquisa, ONG, esses órgãos que trabalham com pesquisa, façam uma pesquisa relacionada a isso. Como é que está essa questão, os números dessa violência envolvendo exatamente a criança e o adolescente. Porque o que nós percebemos na rua, eles correm risco. Né? Na rua, quer ir atrás de um lazer, jogar um futebol, conversar com um coleguinha, vai lá, vai estar envolvido com droga, é a facção que vai recrutar, né? Vai ser ameaçado, vai ser alvo de um homicídio. Então, tem vários riscos na rua. Se ele vai em casa, onde em tese é o local seguro, que a família deve prestar sua segurança, nem sempre é assim. Muitas vezes, muitas crianças estão vítimas de violência doméstica, seja física, seja psicológica, seja violência sexual, no seu próprio lar. E às vezes a gente fala também em lar, nós pensamos um pai, uma mãe, uma estrutura, nem sempre o lar de muitas crianças, muitos adolescentes, é esse lar formal. Às vezes o lar não tem essa estrutura adequada. E às vezes o caso da violência acontece até na escola. Na escola. Como nós acabamos de ver recentemente aqui em Teresina. Exatamente. E a gente puxa justamente para a escola. A violência, seja dentro da escola, seja fora da escola, e seja o adolescente, como nós comentamos, ele vítima lá da violência, sofrendo agressão de outros iguais ou por vezes, uma violência sexual de um professor. Temos um caso recente aqui em Teresina, sendo tratado aqui pela imprensa, ou seja também ele como agressor, a própria criança agredindo uma professora, e é o que eu ouvi bastante, rodando por Teresina. Agora você imagina tudo isso aqui, né, já o reflexo da pandemia, e nós temos aí uma greve na educação, muitas crianças que passaram toda a pandemia sem aula. Criaram aquela expectativa de voltar à aula presencial. Muita gente vai voltando a trabalhar, os pais, as mães, e a criança fica onde? Às vezes tem uma casa adequada para ficar, às vezes fica na casa de um parente, do conhecido. Ficaria na escola de tempo integral, que aí você tinha certeza que lá tinha segurança, mas exatamente. Greve não dá. E aí vem a questão, só para antes de entrar na outra ideia, a questão também que tem surgido, é a questão do suicídio. Você falou, nós falou agora na matéria, o Estado já tem trazendo aí, o governo está trazendo programa relacionado ao suicídio. Infelizmente, os números do Piauí não são positivos relacionados ao suicídio, e tem relação também com essa violência que nós estamos mencionando, seja na rua, seja em casa, seja na escola, é pressão, e nós temos que pensar nisso aí, né? E aí as propostas, como você falou, só voltando um pouquinho, como você falou, como resolver isso? Douglas, o que eu percebo é que tem que ser agora, pensar em prevenção é agora. Nós estamos atrasados, tem que agir agora, senão não vai mais prevenção. Vamos elaborar um plano para daqui a tanto tempo. Não existe isso. Tem que ser agora. E tem que agir de forma preventiva. Depois que a criança, esse número enorme de crianças e adolescentes que estão aí, passaram pela pandemia, estão com problemas, traumas, né, vivenciando ambientes difíceis para eles, em breve, a criminalidade vai aumentar. Se não tomar cuidado, o número de suicídio vai aumentar, assalto, homicídios, enfim, toda essa violência sexual. E você pode perceber, as matérias que nós temos percebido, acompanhando em âmbito nacional, demonstram justamente isso. E a necessidade é um programa de se criar, um programa integrador, não é desta ou daquela secretaria, tem que haver comprometimento de todos, inclusive da sociedade, dos pais, da escola, da família, é o que nós queremos dizer, para realmente trabalho voluntário, realmente pensar nisso e ajudar a criança a puxar essa corda para sobreviver, viver com qualidade. Esse cabo de guerra só com as crianças, né? Exatamente. Vamos aqui, ó, as redes sociais do Coronel Nix. Instagram, você acessa o Instagram, está sendo transmitido ao vivo, né? Pelo Instagram. Você está acompanhando aí pelo Instagram, o quadro está sendo transmitido ao vivo pelo Instagram. Você vai lá no Instagram, tem o Facebook e tem um canal do YouTube, que o Coronel Nixon coloca os vídeos que nós produzimos aqui, o nosso quadro, e também ele produz vídeos para o YouTube. Mas, especificamente, Instagram e Facebook são as redes para você deixar a sua opinião. Você quer que a gente fale aqui sobre que tema, que o Coronel Nixon fale sobre que tema. Vá lá no Instagram e no Facebook e deixe sua opinião. Exatamente. E esse assunto de hoje começou daqui. Obrigado, Coronel. Eu que agradeço. Até quarta. Até quarta, se Deus quiser. Na próxima quarta a gente volta falando em segurança com o Coronel Nixon Frota.
Falando em Segurança com o Coronel Nixon Frota. Oferecimento The Auge Bike Shop. Explore novos horizontes. Hotsat, novas possibilidades. Piauí Construções. Antes de construir ou reformar, faça aqui o seu orçamento.